Tudo bem? Rapaz, pra gente tá indo, mas pra OAB o negócio não tá muito bom não, né? É, a OAB aqui, ó, ela contesta decisão de Moraes por monitoramento. Então, quer dizer que ele Rapaz, está monitorando o quê? O que que ele está fazendo? vamos lá, vamos lá. É, O advogado, ele tem certas prerrogativas, certo? Sim, E essas prerrogativas são invioláveis num Estado democrático de direito. Então você não pode invadir, sem um justíssimo motivo, o escritório de um advogado, mexer na maleta de um advogado, pegar o celular de um advogado, certo? Não pode. Inclusive, eu sugiro para quem estiver assistindo esse vídeo que leia um livro de um sujeito chamado Rui Barbosa de Oliveira. Não é muito conhecido, não, deve ser fraquíssimo intelectualmente. E o nome do livro é O Dever do Advogado. Então, Guilherme, o que acontece? Quando você defende uma injustiça contra o seu pior inimigo, não tenha dúvidas de que essa injustiça, cedo ou tarde, vai bater na sua porta. Correto? Nunca sim. defenda uma injustiça contra o seu pior inimigo. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o governo dele, tinha uma vontade muito grande de acabar com a obrigatoriedade da OAB. E por isso ele se tornou um vilão para muitos advogados, porque ia acabar com uma reserva de mercado que a OAB tem. Ponto. E muitas injustiças, muitas falas estranhas foram proferidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E todo mundo batia a palma e achava legal e justificava. Tinha um certo senhor que estava presidindo a OAB naquela época que foi muito combativo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de uma maneira, a meu ver, não muito leal. Inclusive, eu lembro da Carta pela Democracia, não sei se você lembra disso, né? Pois bem, a OAB começou a sentir, desculpe aqui o que eu vou falar, a água bater na bunda já há algum tempo. Primeiro foi no 8 de janeiro, quando os presos não tiveram o direito imediato a uma audiência de custódia. O pior preso do Brasil tem um direito imediato à audiência de custódia. O pessoal do 8 de janeiro não teve. Tiveram um impedimento inicial de que seus advogados falassem com eles. Depois teve um caso aonde um jurista renomado que queria fazer uma defesa oral diante dos ministros foi destratado pelo ministro Alexandre de Moraes, assim diz a OAB. E por fim, agora, nós temos uma coisa interessantíssima, que é a ordem, né, dos advogados do Brasil reclamando que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o preso de nome Rony Lessa, que é o responsável pelo assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que as conversas dele com o advogado sejam monitoradas, gravadas. Rapaz, eu não sei se você tem noção disso, eu sei que tem. Isso é um absurdo, um absurdo. Monitorar a conversa de um advogado com o cliente. Isso não pode acontecer numa democracia. E aí, veja bem, você vê esses excessos vindo de cima, né? O exemplo vem sempre de cima. Os pais dão exemplo para os filhos. O exemplo vem de cima. Recentemente teve o caso de uma advogada que estava acompanhando um cliente numa delegacia de São Paulo. E essa advogada tem filmagem, tem um monte de coisas. Também é notícia que veio da OAB. Foi destratada lá pela delegada, cercada por policiais, foi presa, foi chamada de lixo, disse que ia na ouvidoria e falaram para ela: vai para. Entendeu? Porque, meu amigo, os excessos vão se espalhando. O Brasil nunca foi, a meu ver, uma democracia, um democratismo. Já falei sobre isso várias vezes. E a gente sempre teve aqui uma tendência ditatorial que nunca ninguém se preocupou muito, porque sempre atingiu o pobre, sempre atingiu os de baixo, né? Hoje em dia está atingindo os de cima e existe uma preocupação real com isso.
Então, você uma vez falou para mim, Vitor, se a gente pegar o Estado brasileiro e ver todas as tipificações criminais que existem, a gente consegue enquadrar o Estado em todas elas. Não sei se você lembra disso. Uhum. E agora, meu amigo, a OAB está desesperada. Porque as pessoas, quando têm uma tendência ditatorial, centralizadora, ou querem fazer valer a sua forma de maneira arbitrária de qualquer jeito, elas não param num primeiro momento. A tendência é a coisa ficar cada vez maior. Você me compreende? É um Sim. fermento que vai se colocando ali e o negócio vai se espalhando para todo lado. Hoje você vê o seu vizinho sofrendo uma injustiça. Não tenha dúvida que amanhã vai ser você. Não tenha dúvidas. É isso. A OAB ela defendeu tanto o STF, né, em alguns momentos críticos do Brasil e agora ela está sofrendo com a perseguição do próprio STF, né? E a gente sempre fala, né? A gente cita aqui em alguns outros vídeos sobre o monopólio do Estado, né? A OAB ela é um monopólio, ela é uma reserva de mercado e ela não tem concorrente. Por que esses órgãos não têm concorrentes? Se tivesse uma opção para os advogados, né, eles deixariam a OAB, com certeza, né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque a OAB ela já é já não é confiável mais, né? Então, é, a maioria dos advogados, eu imagino eu, eles não estão contentes com as posições que a OAB decidiu ter no passado, né? E agora, né, aquela filosofia, né, tardia, que o rapaz sempre chega para você e fala, eu avisei que ia dar errado, né? A gente está avisando, avisando, isso aí vai dar errado. O STF ele tá excedendo em vários momentos, né? Ele está legislando, ele está decidindo Eu questões acho do que o ápice foi executivo. aquele voto da ministra Carmen Lúcia, né? Você lembra, né? Todo mundo deve Uhum, lembrar. Ali foi isso. o. Então a gente avisou, né? Agora está acontecendo e qual é a solução? A solução que eu vejo, né, uma solução sistêmica, né, estrutural, seria criar concorrências para esses órgãos, né? Inclusive uma justiça privada, em que duas pessoas podiam, ao invés de subir, né, até o STF, eles podiam decidir numa justiça privada, né? E seria muito mais rápida, seria assertiva, né? Por que que as pessoas não começam a pensar isso, né? Sobre isso, né? A OAB, o governo, ele é um monopólio, né? A gente tem que acabar com esse monopólio criando concorrência. Eu lembro que uma vez a gente estava em São Paulo e você falou comigo que podia ter OAB, né? Como autarquia, e podiam ter outras instituições privadas, e o indivíduo também poderia advogar sem fazer parte de nenhuma dessas instituições de acreditação, e a escolha ficaria a cargo de quem contratasse o advogado, desde que ele cumprisse lá as prerrogativas de se formar numa universidade, tudo direitinho, que ele estaria apto, e você escolheria de acordo, né, com a tua vontade, com o teu bolso. Então, o que acontece hoje em dia? Você tem os honorários dos advogados caríssimos, pagam uma fortuna na OAB, né? A OAB é uma coisa bem cara, e a maioria do povão não tem acesso ao advogado. Tem que correr para a defensoria pública, chega lá, os defensores estão sobrecarregados, gente como eu não tem dinheiro para pagar advogado. E aí você tem que ficar naquela fila da defensoria, que eu já tive lá, e meu amigo, é muita gente procurando serviço, é muita gente procurando serviço para um, dois defensores. Então, Guilherme, eu lembro de uma coisa que aconteceu há uns meses atrás, que alguns advogados estavam pedindo uma espécie de auditoria na OAB. Estavam pedindo uma espécie de auditoria. E o judiciário determinou que a auditoria na OAB tem que ser feita pela OAB. Se você conseguir me explicar a lógica disso, é que nem aqui no Rio de Janeiro, teve um grupo de deputados, vereadores, que começaram a fazer auditoria em certos braços do município e do estado. Os métodos que eles estavam usando, o linguajar, não é o meu estilo. Mas verdade seja dita, os fatos são que eles estavam pegando ilegalidades assim absurdas. E o que a justiça determinou? Que eles não podiam mais fazer isso e que o ideal, antes de fazer a auditoria, é avisar que você está indo fazer a auditoria. É mais ou menos assim: você é um policial, aí você vai adentrar uma comunidade, que você sabe que estão vários homens armados lá oprimindo a população, mas antes você liga. Ô, seu traficante, a gente está indo aí para fazer uma operação, né? Porque está tendo queixa, está tendo isso, está tendo aquilo. 11h50 a gente está chegando aí, hein? Você acha que os caras ou eles vão te emboscar,
ou quando você chegar lá, eles esconderam as armas, estão tudo escondidos, né? E aí não vai ter eficiência na sua ação. E não que eu ache esse tipo de ação eficiente, isso é um outro debate. Mas o princípio é mais ou menos esse. Então, meu amigo, é aquilo, né? A reserva de mercado. Todo mundo quer ter a sua reservinha de mercado, seu dinheirinho garantido. E hoje a OAB está sentindo na pele o que indivíduos, né, quando tem uma tendência centralizadora, de arbítrio próprio, e as competências dos advogados estão sendo cada vez mais violadas. Palavras da própria OAB, não sou eu que estou falando. É isso. É isso. Abraço, então, Vitor. Valeu.